A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 10, continuando o tema Quando e pelo que devo orar. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston. Vamos lá ver mais alguns pontos sobre esse tema. Porque devo orar, aula número 10. E nós estamos tratando do assunto quando e pelo que devo orar. Então, nós já apresentamos nas últimas duas aulas alguns pontos. Agora vamos apresentar mais alguns pontos, certo? Então é o seguinte, pelo que devo orar? Eu devo orar pela unidade, harmonia e união entre os irmãos. Nós devemos orar por isso. Tem que fazer parte da nossa oração. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Harmonia, união, unidade. Sem isso, nós não temos como pregar o evangelho. Por quê? Porque o início do versículo diz: minha oração. Depois diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A mensagem deles de quem? Essa mensagem deles é a nossa. Nós não temos que pregar o evangelho, não foi nos colocado essa obrigação, como Paulo diz em Coríntios. Me foi colocado esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então, ore pela unidade, harmonia e união entre os irmãos, para que haja o avanço do evangelho, para que haja uma igreja unida, para que o mundo veja em nós, igreja, algo diferente. E veja que só Jesus é o caminho. E crê que Jesus veio, nasceu em Belém, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Essa união, essa harmonia, essa unidade nos leva a ter coragem para falar do Evangelho, para que o mundo creia em Jesus. Então, ore por isso. Ore. Ore por uma mente de discernimento no meio da igreja. Paulo em Filipenses diz o seguinte: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O dia de Cristo será o dia mais importante para a igreja. Mas para que esse dia aconteça, nós vemos o seguinte:
que a igreja tem que estar cumprindo o seu papel de evangelizar. Aqui eu não vou entrar em outras questões de cumprimento de profecia, de coisas que vão acontecer, não. Mas eu quero falar de mim, eu quero falar com você sobre a questão da oração. E Jesus começa, essa é a minha oração. Então Jesus orava para que o amor aumentasse cada vez mais. Esse amor está envolvido o conhecimento e a percepção. A percepção é justamente isso. É uma mente que tenha discernimento no meio da igreja, para discernir o que é melhor. Mas para discernir o que é melhor, nós temos que ter um amor cada vez maior pela igreja e pelos irmãos. Temos que ter conhecimento e percepção. Aí sim haverá um discernimento no meio da igreja, onde o Espírito Santo vai atuar e vai dizer o que é melhor para aquela localidade seguir em frente. Por quê? Porque tudo isso se resume ao seguinte: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, até o dia de Cristo, nós devemos buscar a pureza e sermos irrepreensíveis. Então, lembre-se, ore por uma mente de discernimento no meio da igreja. Ore pelo conhecimento de sua vontade. De sua vontade que eu falo aqui não é a minha, não. É a de Deus. E Paulo fala em Colossenses: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui Paulo diz: olha, eu não deixo de orar por vocês. E eu sempre peço para que haja no meio de vocês, no meio da igreja, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Individualmente e coletivamente como igreja. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, essa sabedoria aqui não está ligado a diploma, não está ligado a cursos, não. Essa sabedoria é a sabedoria espiritual, é aquela em que Deus nos ensina como proceder, sermos sábios, não à luz do mundo, mas sábios à luz da igreja, para que com essa sabedoria e entendimento espiritual, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa espiritual, tá? Nós possamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Temos procurado saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Fica a pergunta. Então, ore pelo conhecimento da sua verdade. Outra, essa aqui é para nós. Ore para conhecer melhor a Deus. É um amigo. A gente faz como? A gente se faz amigos no dia a dia. Nós conhecemos uma pessoa, aí simpatizamos com ela, vamos conversando, vamos. Hoje tem o WhatsApp aí, tem Facebook, tem X, enfim, tem diversas coisas. A gente vai se comunicando. À medida que isso vai acontecendo, vai fazendo o quê? Eu vou conhecendo melhor o meu amigo e ele vai me conhecendo. Mas para isso eu tenho que ter um relacionamento interpessoal com o meu amigo e ele comigo. E cada vez que isso é feito, se aprimora. É como a Bíblia diz: há amigos mais chegados que um irmão.
não é? Então, a questão com Deus é a melhor coisa. É orar para conhecer melhor a Deus. Para que o Senhor seja o nosso amigo. Seja aquele em quem tenhamos intimidade dia após dia. Que tenhamos a confiança de falar coisas para Ele que nós não temos coragem de falar para qualquer pessoa. Não é? Às vezes a gente não tem que desabafar com um amigo de confiança. A gente vai lá e desabafa com ele, fala o que a gente está pensando e ele ouve. Ele ouve. E ele diz: Olha, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Meu amigo, eu acho que você deve fazer assim, assim, assado e tal. Essa é a amizade humana. Agora pense bem: essa amizade, relacionamento e harmonia com Deus. Irmão, procure conhecer melhor a Deus. Olha o que fala Efésios. Né? O primeiro texto, Colossenses 1:9, eu repeti porque serve também. Tá? Mas vou ler o de Efésios. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo fazia menção daquela igreja em suas orações. Mas para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, esse relacionamento com Deus, esse conhecer melhor a Deus, está ligado numa sabedoria espiritual. Vos conceda espírito de sabedoria. Conhecendo melhor a Deus, o Senhor vai se aproximando de nós e vai mostrando a sua vontade, e nós vamos ficando íntimos com Ele. Isso se faz através da oração. Porque tendo esse relacionamento com Deus, nós vamos adquirir o espírito da sabedoria divina. E nós seremos revelados, quer dizer, vai ser revelado, vai ser mostrado para nós o pleno conhecimento de Deus. É isso, irmãos. E a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, ore, porque Deus dá e dá gratuitamente. Então vamos nos aplicar melhor, mais, em conhecer a Deus. E um dos caminhos é orar. Ok? Então, vamos terminando aqui. A próxima aula nós vamos continuar no mesmo assunto, tá? Mostrando mais alguns pontos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.